Bom dia. Olha só, nossa equipe ficou responsável por apresentar o transistor Darlington. A nossa equipe ela é composta por Alane Carini, Girlane dos Santos, eu, que sou Janiele Martins, Lavínia de Oliveira e Letícia Oliveira. A gente vamos apresentar o que é a simbologia, a história do componente, esquemático, funcionamento, aplicações, vídeos de montagem de circuitos, os cálculos, curiosidade e as referências. Transistor Darlington, o que é? Bem, esse transistor é um dispositivo semicondutor que combina dois transistores bipolares no mesmo encapsulamento, podendo também ser chamado de par Darlington. Próximo. No próximo slide, vamos ver a simbologia do transistor Darlington, que pode ser NPN ou PNP. Próximo. Bem, podemos ver evidentemente a representação da definição predita. Os dois transistores estão conectados, onde dois transistores estão conectados. Como os próprios nomes sugerem, o Darlington NPN consiste em dois transistores, NPN, e o Darlington PNP é composto por dois transistores PNP. Pode passar, Janela. Esse componente, ele foi inventado por Sidney Darlington, que nomeou o componente com seu próprio nome, né? Ele era um engenheiro do Bell Labs e ele inventou o Darlington em 1953. A ideia de colocar 2 ou 3 transistores no mesmo chip foi também patenteada por ele. Mas a ideia que a gente tem hoje de circuitos integrados não existia naquela época, né? A ideia que a gente tem é que hoje a gente pode colocar a gente pode colocar um número qualquer de transistores, o número que a gente escolhe. E originalmente o transistor Darlington, ele foi montado com 2 transistores separados. Não é igual hoje que a gente tem um transistor Darlington já encapsulado. Pode passar, Janiela. Então, nessa imagem 1, nós temos um esquemático da visão interna e na imagem 2, um esquemático da visão interna de um transistor, utilizando o transistor Darlington. Nessa imagem 1, nós podemos observar que o primeiro circuito ele corresponde a aplicações de transistores NPN, enquanto o segundo circuito dessa imagem 1, ela representa as aplicações de um transistor PNP. Em ambos circuitos, possuem transistores ligados um ao outro pelo emissor do da esquerda à base do da direita. Eles também possuem aplicações de resistores. Cada resistor está conectado à base e emissor de seu respectivo transistor. Na lateral direita, é visto que ambos têm diodos, mas estão conectados ao respectivo circuito de forma contrária. Isso torna-se necessário devido ao uso de transistores diferentes em cada circuito. Já nessa imagem 2, como já dito, é um esquema externo em que contém 3 transistores NPN, uma lâmpada e uma fonte de 12 volts. Os transistores estão conectados um ao outro, o coletor Q1 com o coletor Q2, assim como o coletor do Q2 está conectado ao coletor do Q3. O emissor de Q1 conectado à base do Q2, repetindo assim o mesmo procedimento para a próxima conexão. O emissor do inferior à direita conecta ao negativo da fonte. A lâmpada possui conexão ao dispositivo da fonte e aos coletores dos transistores. Próximo slide.
Então, a conexão Darlington, ela consiste em 2 TBJs ligados nessa configuração exemplificada aí, através da imagem. Então, o que a gente vê? Que o emissor do primeiro vai para a base do segundo. A gente vê aí que os coletores, eles são unidos, formando assim um coletor geral. O emissor do segundo transistor é o emissor geral. E a base do primeiro transistor é a base geral. É importante ratificar que esse é um transistor de altíssimo ganho, porque o ganho Darlington é a multiplicação dos ganhos, o que a gente vai ver posteriormente, mais detalhadamente, na parte de cálculo. Onde é usado o transistor Darlington? O transistor Darlington é utilizado quando há pouca corrente, né, na base, e a gente quer transformar essa corrente em uma corrente maior. Como a Letícia já disse, o ganho é a multiplicação do ganho dos 2 transistores. O transistor Darlington é utilizado em fontes chaveadas, em saídas de vídeo, em inversores e em amplificadores de áudio. Agora eu vou mostrar, a gente vai para a parte dos vídeos, da montagem do circuito, e eu vou mostrar a montagem de um circuito utilizando o transistor Darlington. Eu vou apresentar o vídeo aqui no slide mesmo. Eu vou mostrar agora, Janiele. Então tranquilo. Eu voltei lá, precisando de você apresentar, mas como a gente combinou, você apresenta primeiro. Ok. Vocês estão vendo o circuito? Sim, estamos vendo. Certo. Aqui, nesse circuito, eu coloquei um gerador de sinais DC de corrente contínua e aqui também outro gerador de sinais de corrente contínua. Em cada gerador, a gente tem 5 volts, que é como se fosse o 1 em uma saída digital. Aí, o pino 9, que é o pino comum, eu liguei com o gerador de sinais comum e o motor eu liguei com esse gerador de sinais. No caso, a gente vai mostrar como a gente pode girar o motor com o transistor Darlington. Aqui tem 2 amperímetros, esse configurado para mostrar o valor em miliamperes e esse aqui apenas em amperes, ou seja, esse aqui mostra um valor, como posso dizer, maior, entre aspas. Iniciando a simulação, aqui o circuito já está fechado, né? Já está fechado. No início, na base, assim, do transistor, a gente tem uma corrente de 0,5 miliamperes. Só que depois, a corrente que a gente recebe no final é de 0,38 amperes, ou seja, 380 miliamperes. É uma corrente muito, muito alta comparada a essa aqui, que foi a corrente inicial. E essa corrente, com essa corrente é possível girar esse motor. Pronto. Então, agora a gente já viu digitalmente com o circuito que a Lavínia mostrou, e agora a gente vai observar na parte prática como o transistor Darlington ele pode influenciar no funcionamento de um motor. Então, a gente vai passar esse videozinho para ver. Estamos aqui na bancada, o projeto está montado, galera. Veja bem de perto aí um TIP 120 e projetamos a partir do datasheet o seu RB
esse resistor de base aqui, esse belíssimo resistor de 4K7. Temos o osciloscópio, canal 1 ligado aqui na base, e já estamos aplicando o sinal PWM. De onde vem esse sinal PWM não interessa. Saiba apenas que ele é de 5 volts, níveis TTL. E aí temos aqui no coletor, lembrando da pinagem do tipo 120, é base, coletor, emissor, olhando de frente, o emissor vai para o ground, o coletor vai para o anodo do diodo de proteção e para o nosso motor. O catodo vai para a alimentação do motor, 6 volts, já está ali à espera para os 6 volts que vamos conectar aqui. E é isso, você pode projetar drivers dessa forma, seguindo essa metodologia que sempre vai dar certo. Conhecendo a sua corrente, a corrente da carga que você precisa, e as características do componente do datasheet, você pode projetar facilmente e aí terá este driver para diversas aplicações práticas. Observando aqui o escopo do osciloscópio, veja o belíssimo sinal PWM, níveis TTL, 5 volts, e aí estamos aumentando automaticamente o PWM, iniciando bem baixo, com um duty cycle bem baixo, ele vai aumentando, 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 100%, volta para zero, vai aumentando, aumentando. Com isso temos a velocidade começando bem baixo e vai aumentando. Vamos observar isso no próprio motor. Primeiro eu vou ligar o motor e você vai escutar o motor, certo? Aí está, o motor está girando, vai aumentando, para, inicia tudo de novo e vai aumentando. E aí veja que temos um pouco de ruído aqui, que a carga indutiva, que é o motor, gera. Mas está ao nível de ruído adequado, nada que afete o funcionamento. E observando aqui então na bancada, o nosso motor girando, sendo controlado pelo driver, aplicamos o PWM aqui na entrada, e estamos com isso controlando a velocidade desse motor aqui de 500 mA. Ele começa... Bom, pessoal, eu montei aqui na No próximo protoboard. vídeo, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver a diferença de quando a gente usa um transistor simples, digamos assim, um transistor normal, que a gente já está habituado, e um transistor Darlington. Oxi. Bom, pessoal, eu montei aqui na protoboard um circuito, que eu vou mostrar aí o desenho, bastante simples, que é um driver para alimentar uma determinada carga. A carga, eu botei uma pequena lâmpada aqui, uma pequena lâmpada incandescente, que está ligada aqui na saída do coletor desse transistor, ok? Na base do transistor, eu vou gerar uma corrente através de um resistor. Esse resistor é de 27K. Eu vou propositalmente gerar uma corrente de base relativamente baixa para esse transistor. Esse é um transistor NPN de potência tipo 50. Não é Darlington, ok? Nós vamos medir aqui nesse multímetro a corrente de base. E eu vou colocar um amperímetro aqui também para medir a corrente de coletor, justamente na saída aqui que vai para a lâmpada. Okay? Vou botar ele aqui. Ver se dá para ver. Vou apoiar ele aqui para ficar melhor. Vou botar um apoio aqui para elevar aqui um pouquinho. Acho que dá para ver, né? Ok, já coloquei na posição. Está aqui esse amperímetro aqui na escala de miliamperes. Vou zerar novamente. E esse aqui em microamperes, ok? Aqui está medindo corrente de base, aqui está medindo corrente de coletor. E a lâmpada está aqui. E eu estou usando um chip 50, alimentado através da própria fonte de 12 volts aqui para gerar uma corrente de base. Ok. Liguei. Eu estou com uma corrente de base de 449 microamperes. A corrente de coletor ficou ali em torno de 10 miliamperes. Só que ele não teve carga suficiente, ele não saturou o suficiente o transistor para acender a lâmpada.
com uma corrente de 449. Eu vou manter a mesma corrente de 449 e vou substituir o transistor tipo 50 por um tipo 121, que é um Darlington. Bom, eu vou substituir agora. Vou remover o tipo 50 e vou colocar esse Darlington aqui, que é um tipo 121. Ok? E a gente vai ver a diferença aqui. Lembrando que agora eu estou colocando um transistor com um ganho muito mais alto. Então, logo de cara, a lâmpada acende. A corrente de coletor fica aproximadamente a mesma, né? 433 microamperes. Só que esses são suficientes, por conta do ganho, para gerar uma corrente de coletor de 46 miliamperes e a lâmpada acende. Coisa que não acontecia com outro transistor. Os dois transistores têm potência similar aí, mas o ganho do Darlington é muito mais alto. O que eu quis mostrar aqui? Eu quis mostrar aqui que com correntes baixas, com consumo pequeno de base, o que é típico, por exemplo, na saída de um microcontrolador, que você não pode ter uma intensidade muito alta de corrente lá, porque não tem capacidade para isso, o Darlington é a melhor opção, por conta do beta. Ele vai gerar um beta alto e vai conseguir trabalhar com correntes baixas na base. E mesmo assim, acionar uma carga de potência na saída. Como está provado aqui, funcionamento apenas com o chip 121. Aqui a gente já temos aqui o print do circuito em que a Lavínia fez. E agora aqui eu vou falar sobre os cálculos. Bom, gente, o arranjo desta configuração é conectar dois transistores do mesmo tipo de maneira que se o ganho de corrente de um transistor for beta 1 e o do outro for beta 2, então o ganho de corrente do arranjo será igual a beta D igual a beta 1 vezes beta 2. A conexão Darlington atua como um novo dispositivo, cujo ganho da corrente é o produto dos ganhos individuais. A gente pode observar aí, podemos observar que possuem aplicações de transistores NPN, mas também podemos fazer, como as meninas já falaram, com transistores PNP. Como o transistor Q1 opera com baixa corrente e comumente encontrado na prática um resistor entre a base e o emissor de Q2, assim, beta 1 não é reduzido. Aqui a gente temos uns exercícios. Bom, na questão 1 ela fala o seguinte: calcule o ganho de corrente do arranjo de um circuito que possui o ganho de corrente do primeiro transistor, que seja beta 1 igual a 100, e o ganho de corrente do segundo transistor, que é beta 2 igual a 50. Então, a gente usamos a fórmula apresentada no slide anterior, substituímos beta 1 e beta 2, daí ficaria 100 vezes 50, que dá igual a 5.000. Na 2 aqui, a gente temos o seguinte: um circuito com transistor Darlington com ganho de corrente do arranjo igual a 4.200 e ganho de corrente de um transistor igual a 70. Qual o ganho da corrente do outro transistor? Aí a gente fazemos o seguinte: pegamos a mesma fórmula e substituímos os valores de beta D, que é 4.200, e beta 1, que é 70. Logo, a gente sabemos que beta 2 será igual a 4.200 dividido por 70, que aí dará 60, que é o resultado que a questão pede, que é o ganho da corrente do outro transistor. A gente vai expor aqui uma curiosidade, que é o seguinte: na hora que você for comprar um transistor Darlington, você vai encontrar um transistor em um único encapsulamento, né? Então, como ele vem assim, a gente pode considerar, de certa forma, que ele é um circuito integrado, como a própria Lavínia falou, que hoje, com os conceitos que a gente tem, a gente pode dizer que isso é, de certa forma, um circuito integrado. Porque essa configuração tem a configuração Darlington e tem também componentes extras.
e a gente só vai encontrar dessa maneira no mercado para vender. Só que aí a gente pode desenvolver uma configuração Darlington na prática, utilizando no resistor 2 um transistor de média potência. No caso, a gente pode utilizar o TIP 41, e no resistor 1, no transistor 1, a gente pode utilizar um transistor NPN de uso geral, que a gente tem aí o BC547, e juntando esses dois nessa configuração, a gente pode obter uma ligação Darlington dessa maneira, sem precisar recorrer ao transistor Darlington propriamente dito. Então, a gente pode adaptar, se a gente não puder encontrar ele no mercado, que dessa maneira também vai funcionar. Pode passar. E aí, a gente tem as referências de tudo que a gente utilizou para fazer a apresentação. É isso. Muito obrigada.